Prazer, sou a reverenda Thelma Oliveira, estou pastoreando a Igreja Metodista aqui em Mutuá, São Gonçalo, e também estou como superintendente distrital aqui de São Gonçalo, agora chamado Distrito Metropolitano 2, que contém hoje 14 igrejas, e eu tenho dado a supervisão a essas igrejas, e tem sido um tempo muito abençoado por Deus, graças a Deus. Amém. Vamos iniciar aqui, são 10 perguntas que eu vou fazer para a senhora. A primeira pergunta é como surgiu o metodismo e quem foi o seu fundador? O movimento ele surgiu na Inglaterra, no século XVIII, num contexto de muita opressão, muitas dificuldades financeiras, sociais, mineradores que trabalhavam muitas vezes 16 horas, crianças em idade escolar trabalhando, muitas pessoas alcoolizadas, alcoólatras, e dentro desse contexto, né, questionando a realidade daquele tempo, Deus chama o John Wesley, que é o fundador do movimento metodista, e ele vai dizer que, na visão dele, esse movimento ele não surge somente no 24 de maio, que é onde ele tem a experiência, né? 24 de maio de 1738, ele tem uma experiência que ele vai dizer que ele sentiu seu coração estranhamente aquecido. Mas dentro da visão dele, embora essa experiência tenha sido um marco, né, na história do metodismo, ele vai declarar que para ele esse movimento surgiu em 3 momentos. Primeiro em Oxford, que foi no período dele de faculdade, ali junto com seu irmão Charles Wesley e com outros colegas de classe, né, que estudavam com ele ali. Ele vive essa experiência de uma busca, de oração, momentos de oração, e ali eles estão buscando a Deus, então é um tempo de renovação espiritual na vida deles. Também ele vai falar sobre o período que ele vai para a viagem missionária na Geórgia, e tanto ele sofre com o risco de um naufrágio que o assusta, né, o faz ter medo da morte, enquanto no mesmo barco que eles estavam tinha um grupo de moravianos alemães que estavam cantando diante do risco do naufrágio, estavam cantando. E aquilo mexeu muito com a fé dele, além de que a viagem para a Geórgia não foi, a missão não foi bem sucedida, mas o marco principal é 24 de maio, que é quando ele tem essa experiência, que ele vai sentir o seu coração aquecer. E a partir dali ele entende que ele acreditava em Cristo para a salvação e somente nele. Interessante. Essa experiência que ele teve acaba, creio eu, que moldando a fé de vocês, né? Essa experiência no coração, né? Esse aquecer do Espírito Santo, né? Podemos colocar assim? Sim, exatamente. E a partir daí, o Wesley ele vai incluir na sua teologia a experiência, porque ele tinha o conhecimento, ele tinha o estudo, ele tinha todo o ensino, mas a experiência que ele teve moldou a vida dele a partir dali. Então, ele vai incluir a importância da experiência, de todo cristão ter uma experiência individual com Deus, de devocional, de oração e de busca, que é essa experiência que aquece o nosso coração através do Espírito Santo, que vai nortear toda a nossa vida. Certo. No caso, eu fiquei até com uma dúvida aqui. Ela é comparado com um Pentecostes, essa experiência? Sim, sim, como um Pentecostes pessoal que ele viveu. Entendi. Ah, no caso, o nome metodista, ele me chama muita atenção, né? E eu creio que também muitas pessoas que estão vendo o vídeo também, elas têm essa curiosidade. Existe algum significado por esse nome? Sim, quando eles estavam em Oxford, na faculdade, em 1730, eles formaram lá o chamado Clube Santo, que era John Wesley, seu irmão Carlos Charles Wesley, William Mormon e Bob Kirkham. E eles começaram a se reunir na faculdade ali juntos, em Oxford, para estudar juntos e organizar uma pequena sociedade, um grupo ali que era de oração. E eles se esforçavam para levar uma vida não só de estudos, mas de espiritualidade disciplinada. E regularmente se dedicavam a ensinar órfãos, visitar presos, cuidar de pobres e idosos. Então, é nesse contexto, em Oxford, que pela primeira vez eles são chamados de metodista, ou melhor, apelidados, né? Que na verdade era um apelido meio pejorativo,
com a intenção de zombaria, visto que eles tinham um método muito rigoroso das suas práticas de fé e vida cristã, com uma disciplina muito rigorosa e um método muito organizado. Então, a partir daí, eles são apelidados de os metodistas, e acaba que, alguns anos depois, isso vai realmente se consolidar como o nome do movimento, como movimento metodista. É até um adendo que eu quero até deixar para a reverenda, é que geralmente na história da igreja a gente vê essa questão do apelido, né? Sempre Sim, acontecendo. Então, é sempre luteranos, calvinistas, né? Metodistas, wesleyanos, né? Até no próprio meio romano, né? Chamado os romanos, né? Então, é sempre. É engraçado que é sempre de forma pejorativa e acaba, infelizmente, pegando, né? sim. E a gente vai Acaba se se tornando habituando, né? isso aí, se tornando identidade. E acaba se tornando identidade. Sim. Quais são os principais pilares da fé metodista que a senhora pode falar pra gente? Olha, a vida de piedade, de busca de santificação, é através de oração, jejum. Então, essa vida de piedade ela é muito importante. Os atos de misericórdia, que é o trabalho, cuidado com o próximo, que envolve a ação social, assim como o serviço missionário. A santificação pela fé, né, pela graça. E esse entendimento de graça na visão metodista é diferente de algumas denominações. Então, o Wesley ele vai ver a sua teologia da graça como a graça é a compreensão do amor de Deus para com o homem, e ele vai organizar em graça preveniente, justificadora e santificadora, que seria a graça preveniente é a ação de Deus na vida do homem mesmo antes da conversão, aquele toque de Deus mesmo antes da conversão, porém não é irresistível. O homem pode dizer sim ou não para essa ação de Deus. A graça justificadora ela se dá no ato da conversão, você se converte e se torna justo, porque ali o Senhor perdoa os pecados, né? E a santificadora, que é esse processo de santificação na vida humana, que vai decorrer aí por toda a caminhada cristã, toda a vida humana, que é esse processo e essa busca pela santificação. Essa busca pela santificação, no caso, ela coloca em mérito tanto a parte da renúncia, por exemplo, e de outras coisas? Sim, exatamente. A busca pela santificação, ela vai fazer com que o homem abra mão daquilo que, por mais que ele goste, ele sabe que desagrada o coração de Deus. Então, dentro do conhecimento bíblico, dentro daquilo também que o Espírito Santo incomoda na vida humana, na busca da santificação, esse ser humano ele vai abrir mão. Como eu falei no início, um dos problemas da Inglaterra era o alcoolismo. E aí os metodistas eles não podem beber bebida alcoólica, porque dentro da doutrina metodista o álcool não é permitido como bebida, entendeu? Então o metodista ele absteme do álcool. Assim, obviamente, como muitas outras questões bíblicas que somos orientados a não fazer. Então, a experiência que John Wesley viveu, e ali ele se sentiu salvo, porque na verdade John Wesley ele fazia tudo o que ele fazia, mas ele não se sentia salvo. E é a partir dessa experiência que ele entende que ele precisava crer em Cristo somente para a sua salvação, que era a fé em Cristo. Porém, entender isso, que a salvação dele não estava no que ele fazia, mas estava na fé em Cristo, não fez ele trabalhar menos, muito pelo contrário. Esse entendimento fez com que ele se dedicasse mais, né? Se empenhasse mais. Então, na busca da santificação, nós sabemos que o Senhor nos santifica através do seu sangue, da entrega na cruz do Calvário, mas nós temos uma responsabilidade de abrir mão daquilo que sabemos que não agrada ao coração de Deus. E eu acho que é interessante até porque muitas igrejas, elas acabam, não vou dizer assim, colocando de lado, mas deixando essa parte da obra como algo secundário, né? E não vendo como algo que eu vejo que é importante. Por exemplo, que no livro de Tiago, né, vai colocar essa ênfase bastante nas obras no caso, né? Tipo assim, se a pessoa é cristã, ela vai praticar essas obras boas, né? Porque também faz o nosso testemunho em Cristo, né? Exatamente. A fé sem obras, ela é morta.
Então, as obras, elas vão demonstrar nosso nível de fé. E a grande questão da história do metodismo foi o quanto eles trabalharam, né? John Wesley, ele ia para as mineradoras para ensinar, para pregar para os mineradores, saía dali, ia dar aula para as crianças pobres que não tinham condições de estar numa escola, de pagar pelo ensino. Ele foi estudar, né, ler sobre medicina, aprender sobre até mesmo plantas medicinais, para criar medicamentos para que as pessoas com menos recursos pudessem ter meios de se curar de enfermidades. Então, assim, foram criando outras formas. Grupos se empenharam em lutar por sindicatos, para que os trabalhadores tivessem os seus direitos. A ação humana diante do chamado cristão precisam caminhar juntos. Não é uma fé que eu vou para a igreja, louvo, adoro e vou embora, somente. É uma fé que eu entendo que eu sou parte ativa na história da humanidade nesse tempo onde nós estamos e que precisamos ser resposta. Muitas vezes as igrejas, elas cobram de governos. Eu não estou dizendo que é errado cobrar dos governos, mas nós vamos ver na história, por exemplo, do metodismo, que o movimento metodista se colocou como resposta ao que faltava no seu tempo. Então, eles se colocaram para trabalhar nas áreas que existiam falta e falha do governo, no caso ali da monarquia. Embora John Wesley criticasse, né, aquilo que estava errado, mas ele entendia que a ação era da igreja. E eu gosto sempre de falar até na igreja, a chave do reino dos céus foi entregue à igreja. A chave não foi entregue a governos, a partidos políticos, né? Foi entregue à igreja. Então, nós temos essa chave. Então, somos nós que temos que trabalhar e agir na vida humana, até mesmo para demonstrar Cristo através das nossas ações para aqueles que não conhecem Jesus ainda. Perfeito. É, como que o metodismo ele se espalhou pelo Reino Unido e para outras partes para outras partes do mundo, no caso? Especialmente no Brasil, né, que a gente vê. No Reino Unido, John Wesley ele foi incentivado pelo amigo George Whitefield na pregação no ar livre, que era algo que a princípio ele tinha uma certa dificuldade. E as pregações ao ar livre, elas envolviam muitas pessoas, porque a pregação de Wesley, criticando a igreja anglicana, que não se posicionava diante das falhas que existiam na sociedade, fez com que Wesley não pudesse mais subir nos púlpitos da igreja para pregar. Então ele é chamado para o ar livre, ele começa, né, nessa pregação no ar livre, só que ele percebe algo interessante, que após aqueles movimentos de oração, de pregação da palavra, as pessoas iam embora para suas casas sem acompanhamento. E ali, John Wesley, percebendo isso, ele vai criar o que vai chamar das sociedades. E ele tem essa experiência do coração aquecido em 1738, mas em 1739 ele já cria a primeira sociedade metodista em Londres. E ali ele começa a reunir essas pessoas para falarem, né, pregarem, falarem de Jesus, fortalecer a fé dessas pessoas e incentivava muito a pregação do ministério leigo, que foi algo que a princípio ele tinha uma dificuldade, mas até mesmo a experiência que ele vive lá em 24 de maio foi através da leitura do prefácio de Lutero, né, da Carta de Romanos, feita por um leigo. Então o ministério leigo também foi muito envolvido no movimento metodista, e as pessoas, conforme iam se convertendo, iam se envolvendo, iam tendo as suas experiências, elas também saíam pregando o evangelho. Não só ali em Londres, não só no Reino Unido, como também muitos foram enviados para o chamado Novo Mundo, né? Porque ainda não era como é hoje, ainda era uma colônia, né, da Inglaterra. Os Estados Unidos, tudo na época era a colônia da Inglaterra, e eles começaram também a enviar alguns missionários para a pregação, que fez também com que se expandisse a pregação no Novo Mundo, e é dos Estados Unidos que vem para o Brasil. Tá? Então, o metodismo que vem para o Brasil não é o da Inglaterra, é o que veio já dos Estados Unidos. Também é nos Estados Unidos que vai se fundar a Igreja Metodista, porque John Wesley ele não tinha intenção de fundar uma igreja. E ele morre como um pastor anglicano. Porque a intenção dele não era fundar uma nova igreja.
Ele queria reformar a nação, em particular a igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre a terra, que é uma das frases de John Wesley. Então, ele não tinha intenção de fundar uma nova igreja. Mas já nos Estados Unidos, com a questão da autonomia, né, deles agora não serem mais colônia da Inglaterra, surge também essa questão da igreja, do movimento se tornar lá uma igreja. A princípio não era muita intenção de Wesley, mas depois ele abençoa o trabalho que é feito lá. Então é desse trabalho que vem para o Brasil. Lá em meados do século XIX, começam então alguns metodistas dos Estados Unidos virem para o Brasil, e como a missão metodista ela tem essa visão da pregação do evangelho, mas também do cuidado social, acredito que também isso fez com que se expandisse, porque a igreja prega Jesus, mas ensina, por exemplo, a criança que não sabe ler e escrever, a um adulto que não sabe ler e escrever, o trabalho de cestas básicas, o trabalho social. Então, tudo isso fez com que esses missionários caíssem na graça do povo, vamos dizer assim. E o trabalho começou também a se expandir no Brasil. Em 2 de setembro de 1930, a igreja no Brasil ela se torna autônoma dos Estados Unidos. Então, nós somos autônomos, já vamos fazer quase, daqui a pouco, 100 anos de autonomia da Igreja Metodista no Brasil. Certo. Eu até achei até interessante porque eu achava que vocês vinham da Inglaterra, no caso, né, da questão de tradição. Tem alguma diferença de tradição do americano para o inglês aqui do Brasil ou não? Olha, diferenças existem, mas na verdade a visão da pregação basicamente era a mesma, que era a questão da missão da pregação do evangelho, como a visão da questão social. Tanto em Londres, né, tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos, a visão metodista seguiu muito esse caminho. Culturalmente existem diferenças, né? A gente sabe que os ingleses são realmente metódicos também, não só os metodistas, na organização, nos seus ajustes. Nós não herdamos isso. Eu falo, às vezes eu brinco, né? Eu falo assim, gente, John Wesley ia ficar se retorcendo no túmulo se visse um culto marcado para 7 horas, começa às 7h15, 7h10. Às vezes eu brinco assim, porque essa organização a gente não vivencia, a gente tem algumas diferenças. Mas, no geral, no que se refere o ensino metodista, é a pregação do evangelho e o trabalho social. Certo. Quais são as principais diferenças entre o metodismo e outras igrejas protestantes históricas? Na verdade, essas diferenças elas têm muito a ver com a questão, algumas da doutrina, né? Como eu falei, nossa doutrina metodista crê na graça, na salvação pela graça, e nós somos arminianos, né? Acreditamos no livre-arbítrio. Algumas outras igrejas, elas não creem. Nós cremos no livre-arbítrio, que o homem ele faz as suas escolhas, ele decide, como eu falei lá, a graça preveniente, que é essa ação da graça antes da conversão, ela não é algo irresistível. O homem pode dizer não. Então, a teologia da graça da Igreja Metodista, ela se diferencia, sim. Também a questão da ordenação do ministério pastoral feminino, que algumas igrejas elas não aceitam, né, o ministério pastoral feminino. Nós completamos no Brasil, nós vamos completar esse ano, né, 55 anos. 55? Calma aí, se eu não falo. 55, porque nós somos a autonomia, no caso, a ordenação feminina, se deu no Concílio de 1970. E a partir dali foram ordenadas mulheres para o ministério pastoral. Então, essa questão da nomeação pastoral também tem a ver com a questão uma diferença, né, das mulheres. E a participação leiga na pregação, que na época, principalmente na Inglaterra, não era algo comum, e a experiência metodista incluiu a pregação leiga, o leigo fazendo parte também desse movimento de pregação. Hoje já é muito comum, e principalmente até nos meios pentecostais, neopentecostais, são até mais comuns, né?
Mas lá na fundação do movimento metodista não era comum a pregação leiga, ou não era bem aceito por alguns grupos, então também faz parte da nossa história. A nossa forma de governo da igreja, que ela é um governo episcopal, composto por bispos e bispas, que são eleitos em concílio, e esses concílios têm participação não só de clérigos, né, de pastores e pastoras, mas também de leigos, tanto na esfera o concílio local, como o concílio regional, como o concílio geral. Todos eles têm delegados, clérigos e leigos participando desses concílios. O leigo ele tem voz e voto. Então, ele participa nessas esferas e ele tem direito a voz e voto. No nosso país, nós temos 10 regiões hoje eclesiásticas, no caso, 9 eclesiásticas e uma missionária. Todas elas têm como à frente um bispo, no nosso caso, nós temos também uma bispa eleita nesse período, que coordenam cada região. Certo. Qual que é o papel da santidade e da ação social na prática metodista? A santidade, ela não é uma escolha, não é algo que a gente possa dizer se a gente quer ou não quer, muito pelo contrário, nós entendemos que é uma obrigação de todo metodista a busca pela santidade. Para John Wesley, uma sociedade para ser transformada, né, ela precisava ser da santificação. Então, a santificação transforma uma sociedade. E aí a gente entende que a santificação ela é algo que nos conecta mais ao Senhor, mas que também faz com que a sociedade seja mudada. Por isso que ele vai também utilizar essa frase, né? Reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre toda a terra. E aí fica claro, a santidade bíblica, a visão bíblica de santidade. E a questão social, a gente entende também que é uma responsabilidade do ser humano para com Deus. Então, a ação social, a responsabilidade com o próximo, então a forma que nós temos de manifestar Cristo no mundo é no trabalho realizado também pela igreja. A igreja sempre foi envolvida na parte de educacional, sempre teve brigas, né, lutas no que se refere à questão dos direitos trabalhistas, nas questões, por exemplo, de escravidão. A igreja tem essa visão. E é interessante entender e perceber que o trabalho social ele é necessário. A gente não fala de um assistencialismo que a gente vê algumas vezes, que às vezes até trata de forma pejorativa algo que é tão sério. A gente está falando de um trabalho sério social, que cuida do próximo, mas que também estimula esse próximo a uma vida melhor, a uma experiência transformadora com Cristo. E que essa experiência possa vir a transformar também essa vida. Como que a igreja metodista ela se organiza hoje, tanto globalmente como no Brasil? No Brasil, ela tem essa estrutura de governo episcopal. Ela é dividida no Brasil são divididos por regiões eclesiásticas. Cada região tem o seu bispo ou bispa. E nós somos autônomos, como eu falei, desde 1930. E então hoje nós não temos uma ligação nesse caso. Nós não somos ligados à igreja nos Estados Unidos como nós éramos antes, porque nós somos autônomos. Mas existe um diálogo, né, com todas as igrejas de raiz wesleyana. No que se refere à estrutura de outros países, eu não tenho muito conhecimento ou envolvimento. Muitas coisas são bem parecidas, mas eu não posso dar total certeza, porque há pouco tempo atrás teve um concílio aí que houve um racha lá na Igreja dos Estados Unidos, e da Igreja Metodista Unida saiu a Global, então não tenho como te informar como está, como é hoje, né, essa organização. Mas a nossa ela é organizada de forma, é um governo episcopal, e nós, apesar de termos um diálogo muito próximo com todas as igrejas de raiz wesleyana, nós não somos ligados, e não estamos interligados a ela, porque nós já somos autônomos já há quase 100 anos. Entendi. Ah, a senhora pode compartilhar um pouco sobre a igreja metodista, como que você atua na sua comunidade atualmente? Hoje eu sou pastora aqui na igreja em Mutuá, aqui em São Gonçalo. A gente hoje tem a pregação do Evangelho, trabalho ar livre, que a gente
na praça, no evangelismo. No que se refere ao social, no momento a gente só está com o curso que a gente tem de música e fazemos ajuda com questões de cesta básica e fraldas geriátricas com necessitados, e temos também um suporte que nós damos no Centro Ecológico aqui em São Gonçalo, com uma arrecadação de toucas, cabelo, já fizemos também doações de cremes hidratantes, e a gente leva, faz a entrega, ora lá pelas pessoas que estão passando pelo processo de quimioterapia. É isso a nossa igreja, junto com outras igrejas do distrito também, que arrecadam. Agora, por exemplo, mês de outubro, a gente faz sempre uma arrecadação em via, e não só em via, mas vai lá também para orar, para estar ali junto com aquelas mulheres e homens, né? Porque lá também atende alguns homens no Centro Ecológico aqui em São Gonçalo, e a gente dá um suporte também. No momento, a gente tem uma obra aqui que a gente está tentando concluir para poder trazer o trabalho com as crianças, que é o que a gente chama de o SAF, né? O Som de Água Fresca, o trabalho com as crianças, e atendimento médico. Então, nós estamos organizando a nossa estrutura para poder as salas ficarem prontas e a gente conseguir fazer também esses atendimentos aqui na comunidade. Muito bom, que Deus abençoe esse trabalho de vocês. Tá? O que você diria para alguém que quer conhecer melhor a fé e a espiritualidade metodista? Eu ia falar, venha, venha nos conhecer. Bom, eu amo essa igreja, me converti há 31 anos, e quando eu me converti, eu percebi que os ideais da igreja se pareciam muito com aquilo que eu entendia de uma caminhada humana. Nem falava cristã, porque até então eu não era cristã, né? E aí eu percebi que dentro dos pensamentos que eu tinha, desse cuidado com o próximo, o serviço social, que a igreja já fazia, eu me identifiquei muito. E, obviamente, com a pregação do evangelho, que é o que vai salvar a vida, porque senão a gente alimenta a pessoa aqui, mas se ela não aceita Jesus, ela vai para o inferno do mesmo jeito. Então a gente não quer que o trabalho seja só social, mas que seja algo que atraia esse coração para o Senhor, para que essa vida seja transformada. Então é uma igreja que ama vidas, que ama pessoas em todas as suas esferas. Eu tenho certeza que a pessoa que vier conhecer, se aproximar, realmente vai se apaixonar pelo trabalho da igreja. Para mim é o melhor lugar. Agora, indo para a parte final, né, que eu sempre pergunto para os convidados, como que foi a jornada da senhora na igreja metodista, né? A senhora hoje é pastora, né, reverenda, e Sim. como que foi isso para a senhora, essa mudança, né, assim, mudou algo na sua vida, muita responsabilidade, ou você consegue hoje em dia ficar mais tranquilo enquanto a isso? Para mim, eu vou dizer que a princípio tudo foi muito, muito um susto, vamos dizer assim. Eu falei, me converti há 31 anos, e com há pouco tempo, talvez uns 3 anos, 4 anos de convertido, pela primeira vez eu ouvi uma fala de que eu tinha um chamado pastoral, e na época eu falei, está repreendido, Deus me livre isso. E, na verdade, relutei um pouco, né, porque eu tenho 31 anos de metodista e 11 anos de ministério. Então, 20 anos aí foram uma batalha. E nesses 11 anos de ministério, eu fui vendo a mão de Deus em todo o tempo. Então, eu sou muito grata a Deus, porque para mim é um grande privilégio ser pastora e atuar no reino dele, cuidando de vidas. E ele foi me colocando em lugares que eu não esperava chegar, como hoje, né? Como superintendente do distrito. Então, eu hoje sou a pastora responsável por esse distrito, pelas igrejas que compõem esse distrito, no caso de assessoria, né? E eu jamais imaginei viver uma situação dessa. Então, é o Senhor que faz isso conosco. E em todo momento a gente vê o amor da igreja. Primeiro, no respeito com o Ministério Pastoral Feminino, no reconhecimento do Ministério Pastoral Feminino, e também de colocar mulheres em cargos que talvez algum tempo atrás só homens assumiriam. Então, hoje eu vivo um tempo que eu nunca imaginei, mas que eu vejo a mão de Deus, mas também a bondade, a direção dos nossos líderes, do nosso bispo, que está à frente da nossa região aqui. No caso, a nossa região ela é chamada de sétima região. O nosso bispo é o bispo Roberto Alves. E assim que ele chegou, né, nós tínhamos na época 14 distritos,
e ele já colocou 4 mulheres como superintendentes, que são as responsáveis por esse distrito. Então a gente vai vendo a valorização do Ministério Feminino, e para mim isso é muito lindo. Ver que não só um Deus que valoriza a mulher, mas uma igreja que valoriza a mulher. E isso é que eu acho que é o mais interessante. É quando você se torna um referencial para pessoas no ponto de que elas olham e falam assim, poxa, ela conseguiu, eu também posso, né? Se ela chegou lá, eu também posso. Sei que as pessoas vão estar ouvindo a minha voz, né? Mas eu sou uma mulher negra, o que faz também com que alguns olhem e falem, nossa, ela está lá, eu também posso chegar lá. Então a gente vê que não existe esse preconceito dentro da igreja, seja homem ou mulher, ou seja da cor da pele. E isso, para mim, como eu falei, foi o que fez com que eu me apaixonasse por essa igreja e, graças a Deus, pretendo estar aqui até a hora que o Senhor me chamar. Amém. Agora, até eu esqueci de anotar, a senhora, vocês têm o batismo infantil também, né? Sim, sim. A nossa igreja, ela reconhece as 3 formas de batismo, que é por aspersão, por imersão e derramamento. Então, nós reconhecemos o batismo nessas 3 formas, entendendo que o importante para o batismo é ter a água, né? É a pessoa convertida e a água. Então, nós precisamos, dentro do nosso entendimento, isso que é o necessário. E no caso da criança, nós entendemos que o batismo ele é como um selo que demonstra a fé. A criança que é batizada, ela é batizada na fé dos seus pais. Então, os seus pais se comprometem em ensinar aquela criança no caminho. Nós entendemos que quando uma pessoa fala assim, vamos esperar ele crescer para ele decidir. Eu estou diretamente ou indiretamente insinuando que existe uma escolha melhor para o meu filho. E não é esse pensamento nosso, não. A melhor escolha para o nosso filho é Cristo. Então, eu não vou esperar ele crescer, eu vou ensiná-lo no caminho. As pessoas, a criança está na barriga e elas já compram uma roupa do time para a criança. Né? A Sim. criança às vezes já sai do hospital com a roupa do time, do pai ou da mãe, e ali educa aquela criança, ensina aquela criança no caminho do time de futebol. Mas aí quando é igreja, fé cristã, eu vou falar, não, deixa ele crescer para ele decidir. Não, a criança não decide às vezes o time, que o pai decide por ela, a mãe decide por ela, então por que na fé cristã a gente vai olhar de outra forma? Então nós ensinamos a criança. Quando essa criança chega aos seus 12 anos, aí ela vai fazer o que a gente chama da sua profissão de fé. É quando ela reconhece a fé na qual ela foi criada, a fé dos seus pais, e ela assume essa fé publicamente à vista de todas as pessoas. Tá? Aí alguns vão falar assim, mas o batismo é para arrependimento do pecado e a criança não tem pecado. Ora, o batismo de João, ele era o batismo do arrependimento do pecado. Hoje, o que nos livra do pecado é o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos livra do pecado. Então, nós entendemos que se eu falar que o batismo é o que me livra do pecado, então Cristo não precisava morrer na cruz do Calvário. Bastava batizar e estaria tudo resolvido. Então, nós entendemos que o sangue de Cristo é o que nos livra do pecado. O batismo ele é uma confissão pública para as pessoas que estão à nossa volta de que nós escolhemos a fé em Cristo. Então, as nossas crianças elas são batizadas ainda na infância. E vendo que isso já era um costume da igreja primitiva, onde famílias inteiras eram batizadas. As crianças não eram excluídas. O batismo era um batismo feito por família. Com o tempo, a gente sabe até mesmo que a própria reforma fez com que algumas coisas fossem tiradas. Mas, na verdade, já no cristianismo primitivo, as crianças já eram também batizadas, porque as famílias eram batizadas inteiras. E nós entendemos que das crianças é o reino, nós não deixamos de fora. As crianças recebem o batismo, as crianças participam da ceia, e elas são ensinadas também o que significa a ceia. Então as crianças participam. Imagina uma criança que, isso dentro da nossa visão, né? Que na hora da ceia você tira a criança ou você não deixa essa criança participar da ceia.
Não, quando ela ficar mais velha, ela participa. A gente não tem essa certeza de se quando ela ficar mais velha, ela vai querer continuar ali. Então, nós não excluímos as crianças de tudo aquilo que a igreja vivencia, muito pelo contrário, elas fazem parte do reino. E aí é interessante que essa criança, quando ela é. A gente foi orientado, né? Ensinar a criança no caminho que deve andar. Então, quando ela caminha próximo ali dos seus pais, nessa vivência, tudo isso facilita muito para que ela cresça e permaneça ali. E permaneça vivendo naquele lugar que é dela também. Ela não é um corpo estranho, não, ela é parte desse corpo. Sim. É, chegamos ao fim do episódio, né? Esse episódio está disponível tanto no Spotify como no YouTube também. Eu queria dar muito obrigado à senhora, né? Senhora Thelma, reverenda Thelma, por ter participado. Creio que o pessoal ouvinte, né? Vai gostar bastante da senhora, né? Tanto pelo fato de vocês atuarem bastante com a caridade, eu acho isso muito importante, né? Tenho visto que hoje em dia a igreja ela precisa estar mais conectada, né, com essa questão de ajudar os pobres, no caso, de ajudar o outro, né, a necessidade do outro, no caso, né, e também dessa vontade, né, desse chamado que a pessoa tem, no caso, para buscar o reino dos céus, né, que provém também do Espírito Santo, né, então, essa chama que provém do coração, no caso, né, que John Wesley coloca, né, então, queria agradecer muito a senhora por ter participado desse episódio. Eu que agradeço, Paula, muito obrigada. Para mim é um privilégio estar participando aqui com vocês. Fico feliz em poder falar um pouco sobre a minha amada igreja. E que Deus continue abençoando, te usando também nessa área, até para que cada um possa falar um pouco do que vive, né? Às vezes as pessoas falam muito de suposições ou daquilo que um outro fala, às vezes sem nem conhecer, mas quando pessoas podem vir falar de suas igrejas, contar suas histórias, e isso é muito importante. Muito obrigada por essa oportunidade, que Deus te abençoe. Amém, muito obrigado. Graças a Deus com todos. Amém.